atos institucionais, direitos civis cassados, Congresso Nacional dissolvido, perseguição, prisões, tortura, morte. Estas, entre outras ações, são as referenciadas aos governos militares após 1964 aqui no Brasil. Será que os governos militares se resumem a isso? Eles não fizeram mais nada no país? Qual era a situação do Brasil naquela época? Será que toda a verdade está sendo contada? É isso que nós vamos começar a conversar a partir de agora. Olá, eu sou o Rodrigo Leone e esse é o Pátria Amada. Toda quinta-feira, às 9h30 da noite, nós temos um encontro marcado aqui na TV+, canal 22 da NET Ribeirão Preto, para bater um papo a respeito de política. De forma fácil, de forma simples, descomplicada, sem distorção de fatos, para que você possa começar a se acostumar a participar da política do seu país. Quando vemos na história alguma referência ao golpe de 1964, ou em todas as citações feitas a esse período da nossa história, nós vemos como referência de povo pessoas que de alguma forma eram ligadas aos terroristas, aos revolucionários da época. A levada comunista prosseguia com ações de terrorismo e extrema violência pelo Brasil. Atentados em aeroportos, sequestros de embaixadores como os dos Estados Unidos e Japão, assassinatos, roubos de armamentos e assaltos a banco. O curioso é que esses atos são defendidos como atos necessários, inevitáveis para a defesa da democracia no Brasil. Uma visão muito romântica do terrorismo. A história que foi reescrita coloca os guerrilheiros como defensores incondicionais da democracia, como lutadores heróicos do povo brasileiro. São referências seguras como Che Guevara e Fidel Castro para Cuba e Hugo Chávez e Nicolás Maduro para Venezuela. Seja lá como possam ser chamados ou caracterizados, a verdade é que essa época não foi marcada apenas pela luta contra o terrorismo e pela luta contra a implantação do comunismo no Brasil. Muita coisa foi feita, muita coisa foi construída e levada até o povo brasileiro. E continua até hoje de forma estratégica na vida do Brasil. Durante o governo militar foi criado o Banco Central, a menina dos olhos da economia brasileira. Foi criado o BNH, o Banco Nacional de Habitação, que construía e financiava habitações populares. Um terreno de residência popular chegava a medir 240 metros quadrados, bem diferente dos máximos 60 metros quadrados dos conjuntos populares do Minha Casa Minha Vida. Estradas por todo o país. Antes existiam 3.000 quilômetros de estradas pavimentadas. Ao final do governo do general João Figueiredo, mais de 45.000 quilômetros de estradas foram construídos e pavimentados em todo o território nacional. Investimentos na Petrobras aumentaram a produção de 75 mil para 750 mil barris de petróleo por dia no Brasil. Foi nessa época também que foi descoberto na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, o maior poço de petróleo da América Latina. Hoje vemos todos os dias como está a Petrobras, enlameada de corrupção e ocupada por uma quadrilha. Foram criadas a Eletrobras, a Embratel e a Infraero, que administra hoje a grande maioria de aeroportos no Brasil. Foi durante o período militar a criação da Polícia Federal, instituído ao trabalhador o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que facilitou o acesso da população ao financiamento de casas populares do BNH. Foram construídas as usinas hidroelétricas de Ilha Solteira, Jupiá, Tucuruí, responsável por 1/4 de toda a energia elétrica gerada no Brasil, e a valorosa usina bilateral de Itaipu. Foram construídos 4 portos navais e reestruturados mais 20. Muita coisa foi feita ainda e renderia para a gente muito tempo de conversa. A verdade é que de 1967 até 1979, as principais ações de estruturação da sociedade brasileira foram feitas, e justamente dentro do período do governo militar. As principais obras foram realizadas, e se elas não tivessem sido feitas, o Brasil seria hoje um dos países mais miseráveis do planeta.
Tudo isso feito buscando recursos no exterior. O resultado disso não poderia ser outro senão inflação. O Brasil entregue aos militares era uma caixa de problemas extremamente graves que precisavam ser resolvidos. E isso custa dinheiro, muito dinheiro. O governo militar durou 21 anos e é marcado pela tarja de ditadura. O Brasil alternou o poder durante 21 anos com 5 presidentes e uma junta provisória. O atual governo está aí há 12 anos e foram apenas 2 presidentes. O país entregue ao presidente José Sarney tinha uma inflação de 242% ao ano. Essa inflação aumentou, chegando aos absurdos 2.477% ao ano. O Pátria Amada vai sempre trazer o relato histórico dos acontecimentos. O que vemos hoje é uma distorção dos fatos. É a condução da história para um campo muito perigoso. A mentira, muito comum entre aqueles que têm medo da verdade. Vemos hoje que o verdadeiro golpe contra as instituições democráticas está pronto para ser aplicado em nossa pátria. Reforma política, nova constituinte, controle do capital financeiro, taxação sobre grandes fortunas, controle da mídia e da internet. É preciso saber se a gente vai saber utilizar corretamente a internet ou não. Para que eu quero a internet? Por isso, temos um encontro nacional dia 12, nas ruas. A minha família vai, a sua família também vai. Chame a família do seu amigo, chame todas as famílias, independente da configuração da sua família. Chame, vamos para a rua. Dia 12 nós temos que ir para a rua e mostrar para esse pessoal que nós temos uma coisa chamada dignidade. O povo cubano tem mais dignidade. O povo cubano tem mais dignidade. O povo cubano tem mais dignidade. O que tem mais violência? O povo cubano tem mais dignidade. Vamos mostrar para esses daí, que não acreditam, que nós temos sim dignidade.